Braulio Cruz, apóstolo, fale um pouco sobre o espírito de Leviatã. Que tipo de espírito é esse? O que faz? Como aparece? Deixa essa aí, Leviatã. Está preocupado com Leviatã? Leviatã você vai encontrar ele, sim, hoje também existem. Você vai ver que a serpente é quem? É o diabo, mas tem várias serpentes, viu? Você encontrar duas Leviatãs na Bíblia. Tem o dragão que está no mar, tem o Leviatã. Estou a falar dois Leviatãs. Dois Leviatã. Tem o Leviatã, sim, que é a serpente veloz, e tem o Leviatã, que é a serpente tortuosa. Ouviu? Se quer saber o que ele faz, agora eu estou te mostrar quem são esses Leviatã. Se alguém tomou o nome de Leviatã, é tudo só tomar um demônio aí pequeno. Você vai encontrar um demônio e está te chamando. Meu nome é Lúcifer, mas não é o verdadeiro Lúcifer. Meu nome é dragão, mas não é o verdadeiro dragão. Ouviu? Leviatã. Se alguém te explicou isso aí porque tem o demônio Leviatã, não sei o que, tá te mentir. Primeiro Leviatã, a primeira besta. Segundo Leviatã, a segunda besta. E a Bíblia diz que Deus em breve vai matar o dragão que está no mar. Sim, Satã. O Leviatã, a serpente veloz, besta, primeira besta, anticristo. E o Leviatã, a serpente tortuosa. Por que a primeira besta é veloz? Porque ele tem, você vai encontrar na Bíblia que ele tem patas, glória a Jesus Cristo, de urso, leopardo, tudo essa mistura toda aí. É incrível, essa velocidade, ele vai correr o mundo todo, assim como a nação americana, viu o símbolo da América, a águia que faz cobertura, corre em todo mundo, quando ele quiser ele destrói aquela nação, tira presidente e põe. Sim, mataram Saddam Hussein, acabaram, sim, destruíram, expulsaram lá no Afeganistão os que andaram lá. Depois eles saíram 20 anos depois e já fizeram isso, fazem guerras, quer direta e indiretamente. É águia, mas essa besta vai ser uma besta, um animal, glórias, mas também veloz, que vai alcançar os quatro cantos da terra. Então o seu governo, sua autoridade, muito veloz, muito rápida para ocupar os territórios. Sim, mas vais ver o outro Leviatã é a serpente tortuosa. Por que tortuosa? Porque é ele que vai disseminar o engano e vai exigir os povos da terra que adorem a primeira besta na presença dela, com suas falsas profecias, falsos milagres, tudo, porque ele é que vai falar. Serpente tortuosa, a segunda besta, o adjunto do anticristo, o falso profeta. Viu? Mas agora sejam todos curados. Recebam cura no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Já era. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, abra a sua Bíblia, amado irmão, amada irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus Cristo, que Ele viu para todo sempre. Santo é o Senhor. Livro de Mateus. Glória a Deus. Capítulo número 9. Vamos falar do jejum. Glória a Deus. Já fazia tempo que ou já faz tempo, não é? Já não me lembro quantos dias, se não mesmo quase, creio que semanas, que eu fiquei sem entrar. São mesmo semanas nas reuniões da madrugada. Sim, mas hoje aqui estamos nós. Glória a Jesus Cristo. E assim vamos meditar, se não mesmo estudarmos a palavra de Deus, acerca da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para também continuarmos a nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, como está escrito. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Espero que você que está
a me ouvir, permaneça, glória a Deus, acordado, atento. E se houver alguém que esteja a dormir, a tascanejar, que o Espírito Santo de Deus desperte-o, sim, e fique livre do jugo, do sono, da fadiga, do cansaço, para ouvir a mensagem da cruz. Glória a Deus, assim como é a canção que a Obreira Estrela acaba de cantar há pouco, se não mesmo todos também estiveram a cantar, que ela esteve, glória a Deus, dirigindo. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, glória a Jesus Cristo. Porque este é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus, que não consiste em comida, em bebida, claro, o reino de Deus. E é claro que o Evangelho de Cristo Jesus é o reino de Deus, porque o reino de Deus não consiste em palavras, em poder. E Paulo falou que não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro do judeu, depois do grego. Tá bem? Glória a Jesus. Por que ele falou primeiro do judeu, depois do grego? Porque os judeus, por excelência, digamos assim, eles foram escolhidos por Deus, não que eles tenham feito alguma coisa, não, mas pela bondade de Deus, ele chamou Abraão, e de Abraão, glória a Deus, surgiu a nação israelita, e eles eram exclusivamente o povo de Deus. Sim, tinham esse privilégio, glória a Deus. E assim deles nasceu o Salvador. Então eles tinham também esse privilégio, mas infelizmente aquilo que lhes era como privilégio tornou-lhes como uma maldição. Não que o Senhor tenha sido maldição ao nascer no meio deles, não, nasceu como uma bênção. Por isso muitos também foram salvos, e no meio daquele povo surgiram homens de Deus como os 12 apóstolos, e não só, tá vendo? Mas só que de modo geral, ou no seu grosso, do povo da nação, aquilo acabou se tornando maldição, porque rejeitaram aquele que é o libertador, aquele que é o salvador, aquele que se manifestou no meio deles para não só cumprir as promessas que Deus havia feito aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, mas também o eterno propósito de Deus da salvação da humanidade, da salvação do mundo. E porque eles rejeitaram a vinda, a visita de Deus no meio deles, então a bênção que seria a bênção para eles se tornou maldição. E eles estão endurecidos. Não é fácil um israelita crer em Jesus Cristo de todo o seu coração. Eles acreditam em Deus, mas não Deus como a palavra de Deus nos ensina. Por isso vivem as suas vidas, suas práticas de cabalismo, vivem suas práticas, enfim, diabólicas e tal, e o diabo endureceu seus corações de tal maneira e levou eles a fazerem pactos. Vai ver que as grandes empresas, ou então, glória a Deus, o sistema diabólico satânico que domina o mundo é controlado por eles. Está lá, sistema político-econômico é controlado por eles. Tá bem? Os Illuminatis são israelitas, estão lá nas Américas, como a América do Norte, nos Estados Unidos propriamente, né? Estão aqui na Europa, estão na Ásia, mas principalmente no Ocidente e também na América lá do Norte, porque são essas nações que governam o mundo, tá bem? E eles dominam a política e a economia, eles manipulam, tá bem? E são multimilionários, tá bem? Multimilionários.
Veja até aquele indivíduo que fabricou o submarino que vitimou os tais 5 tripulantes. O proprietário daquilo, tá bem? Era um judeu, digo judeu porque ele professava, ou então fazia parte da religião judaica, judaísmo, não acreditava em Jesus Cristo, mas acreditava no judaísmo, tá bem? No Deus que é do judaísmo, porque o Deus do judaísmo, principalmente aqueles radicais, ou então aqueles conservadores, não acreditam em Jesus como Deus, nem mesmo Jesus Cristo como Messias. Se até como Messias não acreditam, quanto mais como Deus, pior. Tá bem? E ele chegou de afirmar, dizendo que se existisse uma catástrofe a nível mundial, ou no mundo, uma calamidade, algo que viria a ameaçar a existência da vida humana, o único lugar seguro onde os humanos poderiam se abrigar é no fundo do mar. Quando estava dizendo no fundo do mar, quer dizer, ele já estava dizendo que aquele submarino dele e muito mais que sua empresa estava a construir é o único lugar onde os humanos poderiam se abrigar, poderiam se esconder, e não no céu, não no Marte, não em Jesus Cristo. Enfim, tá bem? Ele é zombaria com ele, você tá a acreditar que é Jesus Cristo, não é Jesus Cristo, não. E tá aí, foi confundido e envergonhado. Não sei como foi confundido e envergonhado e morto, né? Ou está lá no inferno, envergonhado, ser queimado, e que ele está sempre a se lembrar das mesmas palavras. Não só esse mesmo indivíduo, mas também o capitão do famoso navio Titanic, que afundou em 1912, não é? 1912, hoje 2023, mas por aí, se memória não me atrasou, 2012, 100 anos, 2022, e 110, 2023, acho que 111 anos. Ele também havia desafiado a Deus, dizendo que nem mesmo Deus poderia destruir aquele navio. Tá bem? E na primeira embarcação foi confundido. Não se brinca com Deus. Deus é terrível. Não se brinca com Ele. Satanás quis tentar brincar com Deus, tentar desafiar Deus, foi confundido e envergonhado. Quis subir, foi humilhado e jogado para baixo. Tá bem? E ainda não é nada, e vai ser ainda humilhado quando começar o movimento, aquele período da grande tribulação, ainda vai ser humilhado. Mas quando ele vai ser preso, ser jogado no abismo, todo mundo vai se perceber que Satanás está no abismo. Até os que estão no inferno vão se perceber que ele está lá. Até os que estão no inferno vão celebrar. Ou seja, vão ficar pasmados, vão dizer, até você também veio parar aqui, até você adoeceu. Nem você que estremexia, que fazia estremecer a terra. Nem você, o ser que se achava tão forte, tão poderoso, também veio parar aqui, que você que dizia que você é o tal, ninguém pode contra si. Você atormentava-nos aqui, atormentava lá os moradores da terra. Você fazia, desfazia, dizia que você era o tal. Agora você também adoeceu. Vão zombar dele, ele vai estar lá tipo um pintinho molhado. Não vai fazer nada, não vai ter mais aquele poder de atormentar os habitantes do inferno. Ou como assim, pastor? Habitantes do inferno? Sim, então os que estão lá não são habitantes do inferno. Aquele mundo dos mortos. Então os que estão lá estão mortos. Percebeu? Jesus. Também eu estou a sentir uma amplitude. Tá vendo? Uma amplitude. Isso ainda não é nada, porque Deus ainda não cumpriu com a sua promessa que Ele me havia feito. Glória a Deus, que Ele ia abrir o meu coração como a largueza do mar. Sim, porque eu, no princípio, até hoje, né, graças a Deus, né, mas estou a falar no princípio para chegar até aqui, porque houve um princípio. Sim, eu comecei a orar.
Já em 2005 que eu entrei, meses depois da igreja, depois eu comecei a orar, olha, eu orava 3 horas. Quando eu levantava, os pés estavam todos inchados, o meu rosto todo inchado. Tinha que passar horas para os pés, ou então acho que o meu rosto esvaziar-se e voltar ao normal. Mas os pés chegou um período que já não esvaziavam, permaneciam todos inchados, que até por calçado tinha dificuldades, todos inchados, mas não doíam, só ficavam inchados. Mas eu não parei de orar. Depois, em 2007, quando começou aquele propósito que várias vezes a apóstola falou, que todos nós os servos nos reuníamos lá onde estava a igreja, na antiga casa do apóstolo, aquele que aparece nas imagens, naquele vídeo, não é? Gravado, aqueles que foram até lá a conta do funeral da mãezinha, filha do apóstolo, puderam ver o lugar, o altar e o próprio lugar assim. Embora já não havia cobertura. Antes havia uma cobertura por cima, de chapas de zinco. Sim. Começamos a orar 8 horas, das 7 às 15 horas. Quando fosse 15 horas, retirávamos-nos para irmos nos preparar para voltarmos para a reunião. Porque as reuniões eram de segunda a sextas-feiras. Exceto aos sábados, porque aos sábados fazíamos evangelização e aos domingos tínhamos a reunião principal. E nós orávamos toda semana. Só não me lembro quanto tempo ficamos. E depois daí, quando o apóstolo que dispensou em circunstâncias que várias vezes a apóstolo já falou, eu voltei para casa, não parei mais de orar, irmãos. Eu orava antes 3 horas, só mesmo 3 horas já era muita coisa, só 3 horas já era muita coisa. Houve até um irmão que era naquela altura diácono, porque naquela altura não se consagrava, não se chamava obreiro, chamava-se diácono, depois presbítero e pastor, enfim, glória a Deus. Mais tarde é que entendemos que são coisas, exceto o diácono, né? Diácono é servo e o obreiro também é servo, é a mesma coisa, são nomes, só os termos aqui são diferentes. Glória a Deus nas alturas, excetuando o presbítero, que já é uma outra coisa, pois também abolimos essa coisa do presbítero, porque o presbítero é um líder. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Mas não é isso que eu quero falar. Houve que é um diácono, que também já não está entre nós, infelizmente, que quando se apercebeu que se estava a orar, glória a Deus, ele até questionou, já não me lembro quem ele tinha questionado, dizendo, mas assim a pessoa não fica paralítica? Não fica paralítico? Não fica paralisado? Não, não é. Quem tinha perguntado isso é o modo da pessoa. Mas esse, chamado sonho, tinha feito uma pergunta semelhante a essa. Porque ele estava assustado, admirado. Como é que se estava a orar aquele todo tempo? Mas quando se começou a orar, acho que às 8 horas, pronto, até aí também acho que o pensamento dele havia mudado. Glória a Deus nas alturas. E eu, quando voltei para casa, continuei a orar, não mais parei. Só fui aumentando de tempo, fui aumentando. Louvado seja o nome do Senhor. E depois daí também, o jejum também começou a mudar, eu fui subindo de jejum. Glória a Deus nas alturas. Depois vamos falar também aqui do jejum. Fui subindo, até que um certo dia, eu orei a Deus, pedi a Deus, comecei num dia, depois prossegui, pedindo a Deus para que Deus me desse uma largueza de coração semelhante ou superior àquele que Deus havia dado a Salomão. Sim, e eu dizia, Senhor, se o Senhor disse que aquele que for menor no reino de Deus, esse é maior que João Batista, é maior que Salomão, sim, porque o Senhor é maior que Salomão e nós somos da graça, não da lei, não, mas somos da graça e da verdade. Glória a Deus nas alturas. E porque também Salomão não está entre nós, mas sim, glória a Deus,
nós é que estamos. E eu pedi a Deus para que Deus me desse largueza de coração no que concerne a sabedoria. Glória a Deus. E ao entendimento. Oh, aleluia. E eu pedia. Até um certo dia tive uma visão. Glória a Deus. Mas antes de eu ter uma visão, eu estava a ler, porque eu lia muito, também muitos livros, muitas literaturas. Eu já cheguei a falar nisso uma vez aqui, não é? Já em 2007, 2008, 2009, eu lia. Tá bem? Já naquela altura, eu ouvia esses nomes de Charles Finney, John Wesley, Moody, Jonathan Edwards. Já ouvi falar de todos esses nomes. Os generais de guerra, heróis da fé, os generais não sei de quê, enfim, isso tudo, bué de nomes. E aquilo, não só que eu lia, porque os livros que paravam na mão do apóstolo, de outro pastor também, que era o adjunto do anjo, também que chegava até a minha mão, porque eu tinha interesse mesmo em ler, queria ler. Eu lia. Havia livros que paravam na minha mão, eu não tinha muito tempo, tinha 24 horas, tinha que devolver, porque era um livro que o pastor Anjo havia tomado emprestado, e ele tinham que ler durante aquela semana, os dois, e eu, como queria também ler, pedia, e dispensavam-me, e eu tinha que ler 24 horas. Olha, irmão, eu passava a noite a ler, lia, acabava o livro, voltava, relia, e os pontos que eu achava cruciais, ou então muito importantes, é o que fazia, pondo aqui anotações, ou então, glória a Deus, apontava, então tirava, enfim, glória a Deus nas alturas. Eu tinha sede, não só, glória a Deus, de ler cada vez mais a Bíblia, mas também o próprio conhecimento em si, no que diz respeito ao reino de Deus. Não só orava, jejuava, mas também lia. Ah, que maravilha de Deus. Eu lia. Até um certo dia, eu estava sentado num tanque de uma casa, porque eu vendia água. Vendia água para os que são aqui de Angola, propriamente de Luanda, sabem do que eu estou a falar. Eu vendia água num tanque, glória a Deus nas alturas. E eu estava a ler, e de repente eu senti o meu coração se abriu, a minha mente e meu coração se abriram. Estava tipo um rio, que parece um ribeiro de água que estava a fluir. Eu senti, olha, o meu coração se abriu, e de repente apareceu alguém, e eu estava sem falar com alguém, senti o conhecimento a fluir tipo água, mas aquilo durou só alguns segundos. Senti novamente, aquilo fechou. Eu voltei como antes. Claro, não é que antes não tinha aquilo que eu lia, já se manifestava alguma coisa. Mas mesmo assim, o que eu tinha sentido naquele dia foi algo incrível. Até eu próprio assustei. O que é isso? Mas pronto, como se diz aqui em Angola, para não dar bandeiras, eu tive que me concentrar. Mas também, como não demorou, em pouco tempo aquilo foi-se embora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Depois de um tempo, já não me lembro quanto tempo havia passado, foi quando eu tive, louvado seja Deus, a visão, porque insisti em pedir ao Senhor para que me desse largueza de coração. Foi quando eu tive a visão que eu vi, glória a Deus, Salomão a construir um templo. Salomão a construir um templo. Eu vi os seus trabalhadores, tipo eu que estava passando no meio a ver os trabalhadores a trabalhar. Eu despertei do sono e eu comecei a perguntar: o que é que isso significa? E um pensamento passou: então você não está a pedir a sabedoria, a largueza de coração, semelhante ou mais do que a de Salomão? É isso que te foi mostrado. É isso que te foi mostrado. O que Salomão fez? Salomão trabalhou, construiu o templo, sacrificou. Antes de construir o templo, ele sacrificou. E quando
Okay. Começou a construir o templo, fez também, aquele também foi sacrifício. Quando terminou o templo também fez um sacrifício. Oh, aleluia. Eu entendi, então tenho que trabalhar bastante. Tenho que labutar, tenho que orar, tenho que jejuar, tenho que ler. Prosseguir. Glória a Deus. E até hoje também. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu disse que ainda não recebi aquilo que o Senhor me havia prometido. Mas eu creio que no tempo do Senhor eu terei. Aleluia. Mas aos poucos, como eu tenho falado, aos poucos estamos a caminhar para lá. Porque aos poucos, glória a Deus, eu próprio também vou sentindo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Embora para muitos já há muita coisa, né? Mas, glória a Deus, por aquilo que eu senti naquele dia e que Deus, glória a Deus, promete, aleluia, isso ainda é uma gota no oceano, é uma gota no oceano. Você já viu a largueza do coração? Glória a Deus nas alturas. Mas existe um deserto, existe uma necessidade de se ser perseverante, de se continuar a orar, de se continuar a jejuar, de se continuar a fazer aquilo que se começou a fazer. Para quê? Para romper as barricadas. Porque existem obstáculos. Os obstáculos são levantados para se opor, para impedir com que a gente progrida, para impedir com que a gente avance, para impedir com que a gente continue firme. Tá bem? Se a pessoa não for forte, a pessoa vai desistir. Se a pessoa não for forte, a pessoa vai voltar para trás. Se a pessoa não for forte, a pessoa, o que é que vai acontecer? Simplesmente para, porque não está a ver os resultados. Se não vejamos o que está escrito no livro de Mateus, capítulo número 9, versículo 14. 14, glória a Deus. Que 14, os outros dizem, glória a Deus, 14. Louvado seja o nome do Senhor. Assim está escrito. Então chegaram ao pé dele os seus discípulos, ou discípulos de João, se está correto, dizendo: porque jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Glória a Deus. Vamos parar antes aqui. Veja o que Jesus respondeu aos discípulos de João, que foram perguntar. Os discípulos de João estavam escandalizados, assim como os fariseus, os demais fariseus estavam escandalizados porque eles jejuavam bastante. E também os fariseus, eles viam também os fariseus a jejuarem bastante. Mas uma coisa eles viam nos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo: não jejuavam, só comiam, bebiam, estavam sempre eufóricos, emocionados, alegres, como há muitos no nosso meio, né? Sim, servos emocionados, estão sempre naquela euforia carnal. Não é proibido se alegrar sim, mas existe aquela euforia, aquela alegria já carnal, aquela emoção: oh, aleluia, não preciso fazer nada, porque não sei o quê, tem alguém que está a fazer tudo por mim. Tudo bem, alguém que está em frente abriu o caminho, mas nós também somos chamados para fazermos a nossa parte. Você está bem? Tem que fazer a sua parte. Não, mas os discípulos não fizeram nada porque estavam com mestre. E Jesus foi bem claro em dizer que viria dia que ele, como noivo, seria tirado do meio deles e eles começariam a jejuar e a orar. Não é o nosso caso, porque o apóstolo nunca disse que ele vai ser tirado do nosso meio para nós ficarmos entre nós, e assim, só assim poderemos começar a orar e a jejuar. Não tem nada a ver. Está a perceber? E aliás, o apóstolo tem estado a ensinar de dia e de noite que há toda uma necessidade de se começar a orar e a jejuar, consagração. É bem verdade que só pelo facto de estar debaixo da cobertura já há uma graça que até mesmo aqueles que não têm vida ativa, né,
tem orado para as pessoas ficam curadas por cada unção, não da unção que as pessoas buscaram, não. Porque a unção não vem em orar em jejuar uma vez, 2 vezes, ou em 1 ano e 2 anos. Nem pensar. Nem em 2, nem em 3, nem em 4, nem em 5, nem em 6, nem em 7. A unção, a pessoa começa a orar, começa a se consagrar. São muitos anos. Tá bem? Tem que aguardar 14 anos. Depois de 14 anos, quando chegar com 14 anos, vai começar a ver alguma manifestaçãozinha. Percebeu? Depois de 14 anos, de Jesus Cristo. O que se faz? Não, apanharam sono? Adormeceram? Meu Deus. Eu não estava conseguindo ativar o microfone, tudo porque estava bloqueado, né? Mas vamos prosseguir. Primeiro, recebi um telefonema de alguém, pronto. Em seguida, até porque foi rápido, né? Entrei, mas não estava conseguindo ativar o microfone. Oh, glória a Deus. Mas aqui estamos nós. Aqui estamos. E Satanás não gosta quando se fala principalmente do jejum, até de oração, isso tudo. Porque ele sabe que são armas, são grandes ferramentas que os crentes usando acabam destruindo, acabam despojando as suas obras, o inferno. Sim, pode-se falar de tudo, pode-se falar de bênçãos e bênçãos terrenas e muito mais, mas, glória a Deus, de oração e de jejum cria incômodo aos demônios, incômodo aos diabos. Glória a Jesus. Voltando ao ponto em que eu estava, eu dizia que, glória a Deus, os discípulos de João, assim como os fariseus, jejuavam. E eles viam os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo a não jejuar. Só comiam, viviam comendo, enfim. E eles foram perguntar ao Senhor. Jesus Cristo por que eles, os discípulos de João, jejuavam tanto. Os discípulos também, os fariseus, muitas vezes, mas os discípulos do Senhor Jesus Cristo não jejuavam. Só viviam comendo. E por incrível que pareça, amados e amadas, alguns dos discípulos que estavam com o Senhor Jesus Cristo eram discípulos de João. Já haviam sido discípulos de João. Exemplo vivo o próprio André, com seu irmão, quem é o Pedro, tá bem? E não só esses, tá bem? Eram discípulos de João, mas abandonaram João e seguiram o Senhor. E eu creio que o tempo que eles estavam com João aprenderam também a orar e a jejuar, mas quando começaram a seguir o Senhor Jesus Cristo, tornaram-se preguiçosos. Só dormiam e não pensam que o Senhor é que lhes dizia para eles não jejuar e orar, para só comer. Não pense nisso. Era a mesma preguiça deles. Tá bem? Era preguiça espiritual. Por isso estavam tão pobres, tão vazios. Tá bem? O Senhor operava, eles estavam na dependência do Senhor. E quando o Senhor mandou eles para irem libertar, orar, pregar o evangelho, eles foram na palavra do Senhor. Libertaram, expulsaram demônios, libertaram os oprimidos, curaram os enfermos, fizeram milagres. E eles estavam admirados. E eles voltaram. Mas num certo dia, quiseram fazer o mesmo, expulsar demônio para libertar um menino lunático. Eles disseram consigo mesmo: nós temos poder porque o Senhor nos ungiu, mas naquele dia se deram mal. Tá bem? O Senhor estava no monte, havia passado a noite lá no monte a orar, e eles lá na aldeia, quando o pai do menino que sofria de epilepsia, viu os discípulos, esses são os discípulos do homem, vou lá levar o meu filho para ajudar a libertar o meu filho desse mal. E o Senhor foi até lá,
e porque são discípulos do homem de Deus. Ele acreditou que seriam capazes de libertar. Sim. Mas eles que oraram até que se cansaram. Expulsaram, demônio, nada. Expulsaram, nada. Todos cansados, frustrados. Eu creio que o diabo já estava falando na cabeça de todos eles, na mente de todos eles. São fracos, nada. Se pensa que são alguma coisa, só não se equivocar. Pá. Aquilo que aconteceu naquele dia, aquilo foi a calhar. Aquilo é sorte. Vocês não são nada, não têm nada. Acredito que até terá passado mais outros pensamentos. Mas o Senhor desceu do monte até lá e encontrou os discípulos entre eles a discutir. Não, você é o culpado. Você não, é o culpado não sei o quê. Porque aí também havia disputa entre eles. Quando se é carnal é mesmo isso. Quem era o maior? Pedro dizia que eu sou maior. João dizia eu sou maior. Tiago dizia eu sou maior. Depois a seguir está o meu puto, João. O João dizia eu sou o maior de todos vocês. Depois a seguir é meu irmão Tiago. Porque eu sou mais amado. André dizia eu sou maior. Cada um aí dizia eu sou maior. Eu não sei que talvez só Judas é que dizia que não era o maior, né? Judas só dizia vocês são lá atrapalhados. Né? Enquanto vocês discutem quem é maior, eu estou aqui a comer todo o dinheiro, pá. Eu estou aqui a tirar, eu estou aqui para aproveitar, continuem a discutir quem é o maior. Enquanto vocês discutem quem é o maior, eu aqui estou a chuplingar, como dizia alguém, né? Estou a chuplingar as massas. Estou a comer as massas e prontos. Está bem? E estavam a discutir, não sei o que, se você é maior, por que você não conseguiu? Por que você não expulsou? Pedro, você anda a se achar que... Você também, João, você também, Tiago, você também não sei o quê. Você se acha que você é maior? E quando o Senhor chegou, perguntou-lhes o que se estava a passar. E antes deles responderem, ficaram aí como que mudos. E o pai do menino disse, Senhor, eu trouxe aos teus discípulos o meu filho. Eu trouxe o meu filho para libertar, para eles que expulsarem o mal. Mas os teus discípulos são fracos. Não conseguiram. Eu pensei que eles, pelo facto de andarem consigo, que eles iam conseguir expulsar esse mal que atormenta o meu filho. Mas nem com isso. Lutaram até que se cansaram. Estão aqui todos cansados. E estão a se complicar entre eles. Enfim, eu não entendo. Mas se tu podes fazer alguma coisa, Senhor, ajuda-me. Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-me. Tá bem? E Jesus expulsou o demônio. E expulso o demônio, o menino ficou são. Tá bem? Todos ficaram atônitos. Os discípulos também ficaram de medo. Como é que pode isso? O Senhor só com uma palavra expulsou o demônio, esse mal. Mas nós lutamos bastante. E já isolados, em particular, perguntaram ao Senhor, não é? Qual é o segredo, Senhor? Nós não conseguimos expulsar, nós já expulsamos demônios, já oramos, não sei o que tal, mas dessa vez nada. Expulsamos, nada. Nos cansamos. Sim. Qual é o segredo, Senhor? E o Senhor respondeu-lhes, dizendo-lhes, essa casta de demônio não se expulsa com coisa alguma, senão pela oração e jejum. Ou então, em outras palavras, tem que ter uma vida de oração e jejum para ter uma unção suficiente para expulsar essa casta de demônio. Tá bem? O que o Senhor estava querendo dizer a eles? Vocês são fracos, vocês são dorminhocos, são comilões. Vossa vida é só comer e beber. Há coisas que vocês vão fazer, tem a graça e vai acontecer, mas há castas que vocês não vão conseguir expulsar porque vocês não têm unção como tal. Você tem a unção da graça simplesmente, por cada cobertura, mas não tem a unção que vocês buscaram, a unção, da unção. Oh, aleluia. E eu creio que eles aí começaram a entender que, afinal de contas, eles não eram aquilo que eles pensavam, mas mesmo assim, não fizeram caso de começar a orar e jejuar. Estavam sempre a comer, a beber. Oh, é graça, como eu disse, que há muitos entre nós também têm esse espírito, que pensam só comer, só beber, é graça. Temos o maior homem do mundo, o enviado do céu, o Senhor. Sim, glória a Deus. Mas isso não nos inibe, não faz com que a gente não ore e não jejue.
tá bem? Temos que orar, temos que jejuar. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Se para os discípulos, o Senhor disse, em resposta aos discípulos de João, que ele estava no meio deles, no meio, glória a Deus, dos filhos das bodas, e ele era o noivo, e eles não precisavam orar nem jejuar, por isso estavam folgados, estavam como que pessoas que estavam de férias, ou então pessoas que estavam lá a serem treinados, tá bem? Estavam lá de férias, e ao mesmo tempo também serem treinados, glória a Deus, mas que chegaria o tempo que eles começariam a orar e a jejuar. Mas enquanto estavam com o noivo, então tinham que desfrutar, tinham que comer, tinham que beber, tinham que comer, tinham que beber, como disse Salomão, né? Há tempo para tudo debaixo do quê? Da terra, ou do céu, nesse caso. Não debaixo da terra, mas sim debaixo do céu. Há tempo para tudo. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para tempo de guerra, tempo de paz, tempo de quê? Tempo de comer, tempo de jejuar, tempo de dançar, tempo de não dançar, tempo de cozer, tempo de não cozer, ou de estar fora aquilo que se estragou, que se cozeu, mas que estragou, claro. Tempo de tristeza, também tempo de alegria, quer dizer, tudo existe um antagônico, tudo existe, tudo tem um oponente, tudo. A alegria tem o seu oponente, que é a tristeza, e vice-versa. A única coisa só que Deus não diz que tem que ter tempo para fazer e depois deixar de fazer, é o amor. Não há por tempo de amar e tempo de deixar deixar de amar. Não, tempo de amar e continuar a amar, porque o amor é eterno. Por isso, até no céu, não vai existir fé no céu, não vai existir coisa de paciência, não vai existir essa coisa porque tenha fé, tenha paciência, tenha não sei o que, não vai existir isso. O que vai existir é o amor. Tá bem? O amor vai persistir no céu. Glória a Deus. E onde há amor, então há liberdade, há harmonia. Glória a Deus. Há submissão, que é obediência. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Se para os discípulos de João, assim como os fariseus que não conheciam a Deus, se João, os seus discípulos não conheciam a Deus, e quanto mais os fariseus, que eram hipócritas, pecadores, aqueles que se esforçavam, mas pelo fato de estarem na lei, porque João era profeta da lei, embora o último, mas era o profeta da lei, nenhum dos seus discípulos recebeu o Espírito da salvação ou o Espírito Santo, mesmo eles se esforçando em fazer a vontade do Senhor Deus vivo, intermédio da lei, nesse caso faziam as obras da lei, o jejum deles estava praticamente dentro daquilo que é a lei, por isso não receberam o Espírito Santo nem nada. E aqueles que eram fariseus, pecadores, eles foram fariseus e seus discípulos, que eram pecadores, hipócritas, pecadores assumidos, mas que se esforçavam em orar e em jejuar para mostrarem às pessoas, para enganarem o people, para enganarem as pessoas. De que se esperava deles? Nada daquilo que é agradável a Deus, senão aos olhos humanos. Sim, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor mostra que aqueles, glória a Deus, que são filhos das bodas quer dizer filhos, vamos entender primeiro, bodas está a se falar de quê? De uma festa nupcial, ou seja, uma festa relacionada ao casamento, porque bodas tem a ver com festa do casamento, aquela festa que se faz depois que as pessoas se casam, ou então, glória a Deus, ou depois ou então assim que se casa, pronto, vamos assim dizer, assim que está mais correto, assim que se casa, a festa a seguir, a festa, glória a Deus, que se faz é chamada de bodas, tá vendo? Então todos que estão lá, que são convidados, vão entrando para irem comer. Se a pessoa tiver a jejuar, nem faz sentido ir à festa. Existem aqueles que vão, né? Vão lá, como eu várias vezes também fui, não sei se também como apóstolo, várias vezes foi.
mas não comeram, só estava lá, sentado. E assim também com muitos que foram em casamentos, mas estavam de jejum, a jejuar, não comeram, só ficaram lá, ou então beberam só algum líquido daquele. Estavam a fazer jejuns de líquido. Glória a Deus nas alturas. Mas de modo normal, as pessoas vão à festa, à boda, para irem comer. Sabe-se que quando for lá vai comer, porque é bem para comer, para se alegrar. Comer, dançar e muito mais. Glória a Deus. Quando digo muito mais, dentro daquilo que é o normal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas não esperam saírem de lá tristes, porque é festa. Eles vão lá para se alegrar com o noivo ou com a noiva, senão com ambos, para se alegrar, visto que são eles os que acabaram se casando e eles estão alegres, então as pessoas irem lá para também se alegrarem com eles. Como está escrito, né? Alegrai-vos com os que se alegram. Sim, não é por aí se entristecer, porque é um lugar de alegria. Então, Jesus está a dizer, podem porventura os filhos ou estarem tristes, os filhos das bodas? Não. Então, se alguém está alegre porque se casou, você não pode ir lá e chorar. O que as pessoas vão pensar? Tá vendo? Todas as dificuldades que houve vão atribuir a você. Vão dizer, olha um gapa, olha o filho, que é como dizia alguém, o feiticeiro. Olha o feiticeiro, afinal de contas eu sou um feiticeiro. Como é que a outra, ou o outro está alegre porque se casou e você está aqui a chorar? Está a chorar, né? O porquê que você está a chorar? Enquanto os outros estão lá alegres a dançar e tal, aí não existe a emoção, nada. O normal é a mulher, no momento de fazer as declarações, né? No ato lá na igreja ou lá no casamento civil, né? Deitar algumas lágrimas, como é o normal da natureza feminina ou das mulheres. Mas agora já lá no salão não, ela é para bailar, é dançar, a alegria, porque concretizou o seu sonho, né? Porque nem todos que conseguem, ou nem todos. Porque existem famílias que se faz conjuração, ninguém vai casar, ninguém vai ter marido, ou mulher, ou esposa, ninguém. Então quando alguém consegue, faz festa, dança, pula, e de repente aparece alguém para ir estorvar a alegria e ficar aí a gritar, a chorar, ou duas ou três pessoas. Todo mundo vai dizer, são os feiticeiros, vocês são bruxos, vocês são diabos. Como é que pode toda a gente estar aqui, uma alegria, em clima de alegria, harmonia, vocês estão aqui a chorar, a querer fazer confusão? Todo mundo vai pensar coisa estranha, a menos que haja razão para tal, ou porque aconteceu um infortúnio, coisa do gênero. Mas no lugar das bodas é lugar de festa. E os que estão lá para dançar. Por uns foram convidados pelo noivo, outros foram convidados pela noiva e estão lá para se alegrar. Está vendo? Glória a Deus nas alturas. Então aí é para comer e beber muito mais. E Jesus estava a dizer que o noivo está no meio deles. Então não precisam estar tristes. Por que deve estar triste? O que é que isso significa? Quando se está a jejuar, não se fica alegre como tal. Não, porque o jejum traz gemidos. O jejum traz dores. Você sabe isso que eu estou a falar? E aliás, o verdadeiro significado do jejum para os israelitas, o jejum, glória a Deus, servia-lhes, e esse é o verdadeiro significado, de se humilharem perante o Senhor Deus vivo, perante o Senhor Deus eterno, para que achassem graça. Por isso, quando eles tivessem que jejuar, ou quando se encontravam em uma situação difícil, perto de alguma coisa do gênero, ou desviados do Senhor, e se levantasse alguém, aquele que fosse levantado proclamava um jejum nacional, e assim eles santificavam um dia de proibição, ou até mais, e eles que tiravam suas roupas preciosas, roupas de gala, e eles vestiam-se de saco,
e ponham cinza às suas cabeças. E eles começavam a clamar, começavam a chorar, começavam a implorar, como fez Mardoqueu. Aleluia. Pegou o saco, pois começou a gritar nas cidades de Susan. Começou a gritar, não quer saber se ele era o guarda lá do Palácio Real. E os seus companheiros viram ali, Mardoqueu ficou maluco, está louco? O que aconteceu com ele? Tão cedo assim, já está louco, talvez, essas coisas, enfim. Creio que foi julgado. Sim, por aqueles que lhe conheciam. Mas ele não se envergonhou, avançou, porque ele queria uma solução. Ele queria achar graça aos olhos do Senhor e conseguiu. Oh, aleluia. Como foi nos dias do sacerdote Esdras e também o governante Neemias. Sim, o copeiro Mó, lá do rei Xerxes, e que desceram até Jerusalém para reedificar os muros de Jerusalém, estavam derribados, e o templo também foi destruído. Oh, aleluia. Mas por causa dos seus pecados, o Senhor trouxe grandes chuvas sobre aquela nação. Sim, e sobretudo, em particular, Judeia, que é o reino do sul, porque naquela altura a nação já estava dividida em dois reinos, o do norte, que continuou com o nome Israel, e o do sul, que tomou o nome de Judá. E lá mesmo em Jerusalém, grandes chuvas estavam a bater. E o sacerdote Esdras percebeu, assim também como Neemias e os outros que estavam lá, que eram de Deus, perceberam que aquilo era por causa dos seus pecados, porque haviam tomado mulheres estrangeiras, coisa que a lei de Deus não permitia. Sim, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então hoje, e como fica hoje, aquilo é no passado, e aquilo também era algo, glória a Deus, não só, glória a Deus, que se fazia sentido físico para, glória a Deus, manifestar a diferença entre aqueles que são de Deus, ou então o povo de Deus e aqueles que não eram povo de Deus, mas também tinha a ver com o lado espiritual, porque quando se casasse, uma mulher que se casasse com um homem que não fosse israelita, ou uma mulher que se casasse com um homem, claro, ou um homem que se casasse com uma mulher, o que ia acontecer? Acabaria aprendendo as leis daquele povo estrangeiro, e assim acabava sendo influenciado e acabava se desviando dos preceitos do Senhor. Exemplo vivo, como aconteceu com Salomão, que por causa de tomar muitas mulheres estrangeiras, aquelas tais mulheres obrigaram ele ou constrangiram ele a adorar os seus deuses. Ele resistiu, mas não podia resistir. Assim como aconteceu com Sansão, que acabou descobrindo até o segredo. Salomão também é a mesma coisa. Acabou ir adorando aos balins e acabou assim atraindo, ou então provocando a ira, a indignação do Senhor Deus vivo, do Senhor Deus eterno, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Então, por causa disso, Deus já havia proibido que não houvesse casamento, glória a Deus, de um israelita ou uma israelita com um estrangeiro. E isso, glória a Deus, se verifica até hoje. Hoje não se verifica na carne. Hoje não é que alguém que de uma outra nação não pode casar com alguém que seja de uma outra nação. Não é isso. Mas aquilo como era algo sombra, porque eles, glória a Deus, o que eles viveram, principalmente ligado ao espiritual, é tudo sombra. Glória a Deus. Nós estamos no tempo da realidade, daquilo que é o real, espiritualmente falando. Glória a Jesus Cristo. E naquilo que é o real, em que nós estamos, isso tem a ver com os crentes. Os crentes não devem casar com mundanos ou mundanas. Uma mulher crente não deve pegar um mundano e dizer que eu vou me casar com ele vai aprender as leis do Senhor Deus vivo, você vai se dar mal. Sim, é se juntar em julgo desigual, tá vendo? Em julgo desigual, glória a Deus nas alturas. É o crente se juntar com o descrente, é o templo de Deus e se juntar com os ídolos, ou receber o ídolo, ou os ídolos dentro dele, tá vendo? É o Cristo e fazer concórdia com o Belial, ou com Baal, e diz a Bíblia que não há consenso, não há comunhão entre Cristo e Baal ou Belial. Não há. Ou é templo de Deus ou é templo do demônio, do diabo. Deus não reparte as suas coisas com os demônios, com os diabos. Não, um lado do meu coração é Deus, outro lado é diabo. Não, Deus está no meu espírito e o diabo na minha alma.
Ou o contrário, o diabo no espírito e Deus na minha alma. Não, ou não, que o diabo está no meu corpo, mas Deus está no meu espírito e na minha alma. Também não existe isso. Ou está Deus ou está o demônio. Tá bem? Ou está Deus ou está o diabo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus nas alturas. Amém? Louvado seja Deus. Sim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. E isso até hoje se faz sentir. Por isso o crente tem que esperar no Senhor. Se casar com alguém que é, aleluia, da mesma fé, que fala a mesma linguagem. Quando digo falar a mesma linguagem, que acredita no Deus que você acredita. Que tem a fé que você tem. Quando eu ter a fé, não a mesma proporção da fé, mas estou a dizer a fé cristã. Glória a Deus. Como disse Paulo, uma só fé, um só Espírito, e um só Deus e um só batismo. É disso que eu estou a falar. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do vivo e eterno Deus. Então, os filhos de Israel, eles que tomaram mulheres estrangeiras, e por causa disso Deus ficou chateado contra eles e começou a mandar muitas chuvas, não conseguiam fazer nada, além das ameaças que estavam a sofrer. Até, pronto, glória a Deus, nas alturas, Deus foi compassivo para com eles. E foi assim que sacerdote Esdras convocou o povo, e eles se prostraram, glória a Deus, e começaram a chorar perante o Senhor. Começaram a chorar, começaram a orar. E diz a Bíblia que naqueles dias caíam muitas chuvas, quase todos os dias, estava sempre a chover. E eles começaram a chorar. E Esdras levou o povo a se reconciliar com Deus, abandonando seus caminhos perversos, e prometeram se livrar das mulheres estrangeiras. Sim, e assim eles o fizeram. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eles humilharam-se. Então, o jejum, glória a Deus, para aquele povo e até para nós hoje, tem um grande significado. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. É sinônimo de quê? De tristeza. Porque você vai se humilhar perante o Senhor. E você, ao se humilhar, não vai fazê-lo com alegria, bater no peito com aquela alegria, dizer, haha, como se estivesse a brincar. Ou é algo sério, ou é brincadeiras. Ou é algo sério, ou é brincadeiras. Glória a Deus nas alturas. Sim. Ou é algo sério, ou é brincadeiras. Se for algo sério, oh, aleluia. Então a pessoa vai estar lá a se humilhar perante o Senhor, naquela tristeza. Sim. E assim vai se cumprir a palavra. A um coração quebrantado, espírito contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Porque os sacrifícios para Deus são coração quebrantado e espírito contrito. Porque se você está a jejuar, glória a Deus. Mas você sabe, sim, que o jejum que você está a fazer é para buscar, alcançar a misericórdia, o favor do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua alma. Não é o jejum que vai salvar você, mas o Senhor, glória a Deus, se manifestar em sua vida por causa do jejum. E quando Ele vê que você está a fazer com humildade e na humildade, então Ele vai visitar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se não houver isso, é perca de tempo. Glória a Jesus Cristo. E porque fazendo isso, você está a se humilhar, está a buscar o Senhor, e aquilo está sendo humilhação perante o Senhor, então vai se cumprir também outra palavra que diz que aquele que assim mesmo se humilha será exaltado, e aquele que assim mesmo se exalta será humilhado. E o outro apóstolo fala, Pedro, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele seu tempo vos exaltará. Tiago também fala disso. Está vendo? Quer dizer, você ao fazer isso, você está a se humilhar perante o Senhor. E sempre precisa tocar a trombeta, como disse o Senhor, quando jejuar. Glória a Deus. Não façais parecer que jejuais estão tristes perante os olhos de todos. Antes, glória a Deus. Pega o teu unguento, unge-te, assim, e ginge-te, para que não pareças aos olhos dos demais que jejuas.
Glória a Deus nas alturas. Sim, porque geralmente os homens gostam de tocar trombeta. Quando está a fazer alguma coisa, toca trombeta. Ou então, quando está a jejuar, toca trombeta para dizer: eu jejuo muito, eu oro muito. Já havia um grupo do nosso meio no passado que fazia isso. Já havia que eles faziam competição de orar e de jejuar. Aqueles que não oravam e nem jejuavam como tal, quer dizer, nem eram tidos nem achados, eram desprezados, eram vituperados, ignominiados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor Deus eterno. Mas onde é que nós estamos agora? Onde é que nós estamos? Amém. Porque eles se vangloriavam naqueles tais que jejuavam, oravam muito, jejuavam, oravam muito. As intenções eram completamente carnais, diabólicas. Por isso deu no que deu. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Então, quando se está a orar ou quando se está a jejuar, geralmente há aquela tristeza por causa do gemido, por causa da dor. Está vendo? Aquela tristeza por causa da dor. Mas a tristeza, glória a Deus, que vem por causa de procurar fazer a vontade do Senhor. E fazer por causa, ou procurar agradar ao Senhor, depois vai dar lugar a uma alegria. Por isso eu citei a passagem bíblica de Salomão, que há um tempo para tudo e todo propósito debaixo do quê? Dos céus. Tempo para estar triste e tempo para estar alegre. Está vendo? Você está lá a gemer por causa do jejum, está a gemer, você está a sentir aquela aflição, aquela tristeza, no momento sente que a carne não está a suportar, parece um desfalecimento, mas você está a aguentar. Depois virá a recompensa. Amém? Depois vem a recompensa. E quando vier a recompensa, sabe o que acontece? Você vai se esquecer daqueles momentos de tristeza que você teve. Você vai se esquecer, quer dizer, a sua alegria vai cobrir a tristeza. Quando você sai do jejum, sente aquela paz, tem aquela paz, aquela leveza, você está a comer, está a sentir aquela paz. Oh, aleluia, que coisa linda. Você vai dizer: eu gemi, mas valeu a pena. Para não falar outras recompensas que virão. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Então, para os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro, João e Tiago, os demais, que se tornaram depois apóstolos, e não só, a eles, naqueles dias, não lhes era obrigado a jejuar nem orar, mas quando o noivo foi lhes tirado, a festa também cessou. A festa de comer e beber cessou. Agora tiveram que orar e jejuar. A perceber? Por isso eu disse que nós estamos num outro tempo, não só num outro tempo, mas coisas completamente diferentes. Por isso você não deve dizer: eu não preciso orar nem jejuar, como muitos do nosso meio estão a cometer um erro do gênero. Mas quando assustar, estão completamente vazios. Então já são vazios, o vazio vai se manifestar e quando tentarem jejuar e orar, será tarde demais. Tá vendo? Se aqueles lhes foi dada a oportunidade de começar a orar e jejuar por causa do propósito de Deus, hoje em dia nem todos têm tido essa oportunidade. Desperdiçou essa oportunidade de orar e jejuar, não consegue mais. E principalmente por saber que estamos nos últimos tempos, as investidas de Satanás nesses nossos dias não são as mesmas investidas dos dias, naqueles dias. É uma coisa completamente diferente. Na verdade, naqueles dias a guerra tinha começado, depois Jesus falou que desde os dias de João Batista até hoje se faz violência ao reino dos céus, aqueles que se esforçam que se apoderam dele. Na verdade tinha começado, mas a cada tempo que foi passando, principalmente nesses nossos dias, sabendo que o fim está próximo, a investida de Satanás é bem maior. Está vendo? E se a investida de Satanás é bem maior, então você vai dormir à sombra da bananeira, desenvolver também maior esforço da nossa parte. Nós não devemos desvalorizar o esforço, não só daquele que nos está a conduzir, mas
daquilo que Jesus um dia fez, a pedra angular, tá vendo? E que a própria palavra também nos ensina. Temos que valorizar, porque senão o que vai acontecer? Vai chegar um dia que se vai provar os seus alicerces com uma tempestade que vai mexer com os seus alicerces. Se não estiver firme, o que vai acontecer? Os alicerces caem. Mas se estiver firme, não cai. Pode passar rios, chuvas, bater, ou cair, ventos a soprar, vão combater aquela casa. Mas ela estará firme. Aleluia. E vai se tornar ainda mais sólida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas. E muitos querem jejuar quando está mal. Querem orar quando tudo está mal. Não. Por isso disse, a esses, o próprio Senhor Jesus permitiu. Mas o Senhor não lhes ensinava para não orar e não jejuar. Eu já disse isso. O Senhor falava, mas porque eles estavam sempre a comer, jejuar não conseguia. O Senhor percebeu também que pronto. Entende? Se estava numa situação difícil. Mas o Senhor bem sabia que eles sairiam daquela situação. Mas não é esse o nosso caso. Não é esse o nosso caso. E por esse tempo, como eu disse, se aproxima o Senhor se apressa, aleluia, em fazer a sua obra. E Ele quer homens e mulheres preparados para serem usados por Ele. Sim. Glória a Deus nas alturas. Ele precisa de homens e mulheres. Glória a Deus. Independentemente das mulheres não fazerem parte do ministério do altar, mas ainda assim podem servir. E como têm servido, ou ali no átrio, na rua, enfim, testemunhar Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor não quer usar vazios, não quer usar neófitos. E como é que as pessoas vão crescer? Tem que viver uma vida de consagração, tem que orar, tem que jejuar. Existem bloqueios espirituais. E os bloqueios espirituais não serão quebrados com muitas palmas ou com muitos cânticos. Não! Os poderes espirituais serão quebrados, os seus pactos serão quebrados. Oh, aleluia! Sim. Glória a Deus nas alturas. Sim, serão quebrados com uma vida ativa. Com uma vida ativa de oração e de jejum. Sim. E assim também, glória a Deus, o crente se torna um crente, aleluia, fervoroso. Por isso disse, existem barricadas espirituais, existem bloqueios. Há pessoas que não conseguem ler a Bíblia, não conseguem meditar na palavra, não conseguem orar, não conseguem entender a mensagem que é pregada, porque é um bloqueio espiritual. Castas de demônios levantando bloqueio. Então a pessoa precisa levantar a espada, precisa se levantar, se revoltar, tomar uma atitude positiva, começar a orar, começar a jejuar. Eu duvido você começar a orar, começar a jejuar. Não é jejuar uma vez, terminou e não viu logo a mudança como deseja e ficar desfalecido. Não pode, jejuei, orei, não mudou nada. E quem foi que disse que o crente deve jejuar uma vez e parar e logo ver o resultado como deseja? Não, tem que continuar, tem que prosseguir, porque é a perseverança que vai fazer toda a diferença. Pois está escrito, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Sim, sujeitando-se a Deus, que é obedecer a Deus, a palavra de Deus, resistir ao diabo, e assim o diabo vai fugir de quem? De você, de mim, de nós. Mas se for um crente impaciente, um crente um crente galinha, um crente que é mediático, quer já. Não, eu não aguento esperar, não vai conseguir nada. Porque Deus é um Deus paciente e Ele trabalha na paciência com tempo para nos amolgar. E é o tempo que vai fazer com que nós nos tornemos pacientes, nos tornemos, glória a Deus, mansos e humildes. É o tempo que vai fazer com que nós ganhemos a experiência. Oh, aleluia.
Mas se o crente for impaciente, não vai conseguir. Vai ficar frustrado, não pode, assado cozido, que isso? Isso assim. E principalmente aquele crente que vê o outro está progredir e ele não está a progredir. Fica frustrado. Vai dizer, não estou a entender isso. Não estou a entender isso, como um pastor que disse ao mestre, né? Ao apóstolo. Não, porque viu o apóstolo a progredir espiritualmente e até materialmente. E ele disse, não pode, eu tenho que também tenho que saber qual é o segredo. Qual é o segredo? Como é que as tuas orações estão a ser respondidas e as minhas não? Qual é o segredo? As tuas orações serem respondidas e as minhas não. Glória a Deus nas alturas. Amém? É isso, meus amados irmãos. É isso. Aleluia. Usar o jejum para se humilhar perante o Senhor. Não usar o jejum para fazer competição. Não fazer jejum para mostrar que você jejua mais, que o fulano, que não. Por isso vai trazer vergonha. Aquela humilhação, não que você próprio começa, mas que vem da parte do Senhor para ser humilhado. A humilhação que traz exaltação, entenda isso, a humilhação que traz exaltação não é aquela que o homem é humilhado, que o crente é humilhado. Não é essa exaltação que traz, não é essa humilhação que traz exaltação, que traz glória, não. Não é a humilhação de você ser humilhado. Não. Porque as pessoas até que citam mal a passagem da Bíblia, dizem aqui os humilhados serão exaltados. Não. Na Bíblia não está assim. Não está, os humilhados serão exaltados. Não está. Hoje em dia até as pessoas, os indivíduos usados pelos diabos estão a fazer retificações nas passagens bíblicas. Estão a traduzir a Bíblia, agora então estão a reproduzir as Bíblias, não só nas suas linguagens, mas também conforme os entendimentos deles. Como uma passagem bíblica de Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas já estão a colocar aí, no lugar do verbo ser ou estar, estão a colocar o verbo vir, que a fé vem. Mas Paulo não falou que a fé venha. Paulo falou que a fé é. Ela já é. Porque uma coisa é verbo vir, outra coisa é verbo que é, né? Verbo ser ou estar. Assim também vão traduzindo, vão não digo até traduzir, vão remodelando a Bíblia. Pensa que Deus concorda com isso? Deus não concorda com isso. Glória a Deus nas alturas. Então eu dizia que a palavra não diz que ela não diz que os humilhados serão exaltados. Não. Ela diz que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Assim também aquele que a si mesmo se exalta será que? O humilhado. Entendeu? Então, a exaltação que traz a humilhação que traz a exaltação é aquela que alguém se humilha a si mesmo. Então, pastor, você está querendo dizer que não existe humilhação que a pessoa passa e depois é exaltado? Existe uma, mas que vem diretamente de Deus. Tá bem? Mesmo sem você abrir portas, nesse caso de pecados como tal, mas Deus sempre vai achar alguma coisa que Ele vai ver que você ainda precisa se livrar daquilo. Como aconteceu com Jó. Jó foi humilhado, não é que era pecador. Jó não era pecador como tal, mas ele tinha algo que Deus precisava tirar de dentro dele. E no lugar daquilo, colocar uma outra coisa, colocar uma outra virtude. O que é? Ele tinha receio, ele tinha medo de perder os seus filhos, até as riquezas, sobretudo os filhos. Por isso todas as manhãs se levantava e ia sacrificar, oferecer sacrifício, porque dizia, talvez meus filhos pecaram para que não lhes aconteça algum mal. E por causa daquilo que ele tinha medo, Deus permitiu que ele perdesse tudo e foi até a saúde e fosse humilhado. Foi humilhado. Tá vendo? Glória a Deus.
e depois foi exaltado. Mas agora, se ele fosse pecador, a humilhação que viria sobre ele seria uma humilhação imposta por Satanás e que só traria ruína em cima de ruína. Seria humilhação sobre humilhação. Mas aquilo que aconteceu com Job, glória a Deus, foi uma humilhação que depois deu lugar aqui à exaltação. E existe agora a humilhação que a própria pessoa inicia, como quando está a jejuar, deve-se perceber, é para se humilhar perante o Senhor. E não só quando se está a jejuar, em toda a vida normal. O homem deve ele próprio se humilhar, abater-se, mostrar-se que não é nada, que é um simples verme perante o Senhor. Até no meio dos demais, glória a Deus. Mesmo sendo o maior, mas deve parecer ser o menor, ou então deve ser o menor, glória a Deus nas alturas. Não só por palavras, mas com atitudes, comportamentos. Sim, não aquele que as pessoas fazem um esforço carnal, um esforço titã. Aquele esforço titã a pessoa está a fazer aí, mas quando sai daí, tudo aquilo que tem a ver com a sua natureza, com o seu caráter, surge à tona. E aquilo que está encoberto, tudo será descoberto. E o culto será revelado. E todo mundo saberá que aquele é arrogante, que é assado, que é cozido, que tudo não passa de falsidade, de aldrabice. Tá vendo? Mas se for algo verídico que vem do coração, as pessoas saberão, as pessoas também verão. E não, é incrível, porque o tempo dita tudo. É o tempo. Como um pastor disse-me, eu preciso perceber, o pastor, qual é o segredo de permanecer o mesmo, porque eu já tenho controlado desde lá da estalagem até aqui e até o presente ano, até o momento que eu estou a falar. Não é elogiar ou coisa, mas é algo que eu tenho analisado. O pastor pode entender o que estou a querer falar. Um pastor que me disse isso. Que uma coisa eu tenho visto. Como eu conheci o pastor até hoje, mesmo o pastor estando na posição que está, mas eu fico pasmado. Não vejo levantar dos ombros, não vejo nada de vaidade, não vejo nada de soberba, coisa do gênero, nada. Não vejo nada disso, mas qual é o segredo, afinal de contas? Eu preciso entender isso. Glória a Deus, o segredo é este, meu irmão, minha irmã. Humilhar-se a si mesmo, a si mesmo. Porque se você não se humilhar a si mesmo, então Deus depois virá humilhar você. Amém? Aleluia. Só que a humilhação que vem da parte de Deus permite que Satanás venha humilhar você. E já sabe como é que Satanás humilha, né? Quer dizer, quando sabe que tem oportunidade, ele aproveita de tudo. Claro, até onde for o limite. Ele aproveita, vai usar também os céus, os mesmos que estão a exaltar a pessoa, são os mesmos que Deus vai usar para humilhar. Se até mesmo não havendo nada, como o caso de Job, porque Deus permitiu, Satanás pediu a Deus, Deus permitiu para que humilhasse a Job, a nosso irmão. Job passou o que ele passou. Agora imagine se houvesse porta aberta. Ou então, nesse caso, se ele fosse um pecador, como os seus amigos estavam acusados. Só sangue de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós fazemos isso, nós estamos, aleluia, a dar um capote a Satanás. Estamos a dar um quê? Um checkmate a Satanás. Porque Satanás não quer que as pessoas descubram, saibam o verdadeiro sentido do jejum. Porque ele quer que as pessoas saibam só que jejum é para buscar poder, para estar cheio de poder, coisa do gênero, vou orar, vou jejuar para ter poder. É só isso que as pessoas lhes vêm na mente. Tá vendo? E quando não é errado isso, entenda isso, não estou a dizer que é errado. Mas se você tem ainda problemas de inveja, de ódio, de orgulho, de soberba, de arrogância, você ainda tem problema de vaidade, você ainda vai... Você está cheio de presunção, que é vaidade também, claro.
você tem ressentimento, não consegue perdoar, tem muitos problemas, enfim, ainda não é nascido de novo. Então, para que só perder tempo à toa em buscar poder, jejuar e orar para ter poder? É o que Jesus disse, não se pode pegar no versículo a seguir, não se pode pegar vinho novo e colocar em odres velhos, nem remendo que é novo e colocar onde? Cozer num pano vinho novo vai romper os odres antigos, porque por causa da força, e assim, tanto o odre como o vinho, todo vão se estragar. E o remendo novo, por causa da força, vai romper o velho, assim, tanto o novo como o velho vão se estragar. Tá bem? O que significa? Deus não vai dar o seu poder a um vaso velho, a um vaso que é cheio da natureza adâmica, cheio dos defeitos, das imundícies, que advém da natureza adâmica. Não, Deus precisa purificar, Deus precisa restaurar, transformar, Deus precisa regenerar, Deus precisa amolgar, para que quando Ele depois de esvaziar o vaso, Ele encher o vaso com a sua presença, com o seu dinamite, com a sua glória. Aleluia. A excelência do poder, a honra e a glória não vem a ser do vaso, mas sim dele, que é o dono do vaso. Amém? Senão que o homem levanta os braços e diz: uau, eu sou tal. Porventura não sou eu que consegui isso com os meus próprios braços, como disse Nabucodonosor. Nabucodonosor levantou num certo dia, começou a olhar de cima para baixo, à direita e à esquerda, e ele disse, batendo no peito: porventura não está aqui, levantou as mãos e disse: porventura não está aqui toda a Babilônia, que eu construí com as minhas mãos, com as minhas poderosas mãos? Tá bem? E uma voz soou, como aconteceu também com seu filho: louco, acho que é alguma coisa, isso que construíste agora para quem será? Quando assustou, seu coração foi mudado, tirou-se-lhe o coração de homem e foi-lhe dado o coração de animal, e já não parou mais no meio dos humanos, foi parar na selva, no meio das cabras montesas, no meio das servas, no meio dos javalis, estava lá também. Estava lá também. Saíram-lhe pelos toda a parte do corpo, unhas como de quê? Como de gavião, ou então como de aves. Tornou-se um animal. Não mais que, como dizem o animal, como dizem os filósofos, animal social ou político, não. Tornou-se um animal selvagem. Viveu no meio dos outros animais. E entendeu-se com os outros animais. Perdeu a razão humana. Falou como animal selvagem. Os seus servos procuraram ele durante muito tempo, não o acharam. Eu creio que lá onde ele estava, eles passavam ali, mas não lhe viam. É assim que acontece. Quando Deus faz perder alguém, vão procurar com todo tipo de ferramenta existente no universo, ou até que possam fabricar, não vão achar. Ele também vai bem perto, vão procurar, não vão achar. Não aconteceu isso com Elias. Elias foi ficando 6 meses no ribeiro de Querite. Não foi achado. Não, mas estava fechado. Meu irmão, se Acabe, diz a Bíblia, procurou por Elias até nas nações vizinhas, achas que aí no ribeiro de Querite não havia caminho que dava até lá? Mesmo que não existisse caminho. Ou então, como é que também Elias foi parar até lá? Como é que ele sabia que existia um ribeiro lá? É porque existia caminho lá, ele já conhecia. Tá vendo? E será que eles não passaram por lá? Passaram por lá. E como é que não viram? É isso que acontece. Quando Deus traz algo de tribulação, de perturbação na vida de alguém, quando é para humilhar alguém, os homens podem lutar para ajudar aquela pessoa, não vão conseguir. Podem lutar, até a pessoa que de bom coração, até aquele que é homem bom,
não vai conseguir ajudar a pessoa. Ele também não vai entender nada. E se a pessoa não for equilibrado, se a pessoa não for espiritual, vai pensar que todo mundo, que todo mundo é mau para com ele. Vai dizer, não pode, as pessoas não me gostam, não sei o que, assado cozido. Tá vendo? Como é que pode? Não me ajuda e que tal, muito mais. Sem saber que uma prova de Deus, que até aquele que poderia ajudar, fica duro com ele. E ele até pode dizer, não, vou ajudar. Tá vendo? Mas quando menos assustar também não consegue, acontece alguma situação. Porque é prova da parte de Deus. Aleluia. Humilhação da parte de Deus. Mas se o homem perseverar e se humilhar perante o Senhor, então a sua humilhação, ele está a ser humilhado pelo Senhor e ele também se humilhar, reconhecer que ele está a passar aquilo por causa dos seus pecados e chorar perante o Senhor pela sua vida, pela sua casa. Depois o Senhor vai exaltá-lo, vai tirá-lo de lá, da cinza, do pó. Glória a Deus. Para fazê-lo assentar à mesa com os príncipes do seu povo. Ou seja, para ser exaltado em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas. E o jejum, como eu disse, é que é uma ferramenta que faz com que você ou nós, glória a Deus, sim, a igreja dê um checkmate a Satanás, ao diabo, aos demônios, porque quando você entende o verdadeiro sentido, que é de buscar ao Senhor, humilhando-se a Ele, perante a face do Senhor, Deus vive para achar graça diante dos seus olhos, os demônios caem, porque você libera o poder do jejum. Aleluia. São bombas. E você vê os portões das trevas, da bruxaria, a serem quebrados, a serem quebrantados, a serem destruídos. Oh, aleluia. Ah, poderoso Deus. Você vê as trevas serem abatidos. Sim, porque é assim que acontece. Glória a Deus nas alturas. É por isso que Deus quer que a gente jejue. É por isso que Deus, o Senhor, quer que a gente ore. Ele quer que você ore. Ele quer que nós oremos, jejuemos, busquemos a face dele em oração, em jejum. Oh, aleluia. Como está escrito, né? Buscai ao Senhor em oração e jejum. Sim. Aleluia. Rasgar o coração e não as vestes. Em jejum e em oração. E há vários tipos de jejum. Para os que uma vez ouviram eu ensinando acerca do jejum, sabem muito bem. Glória a Deus. Eu não vou falar quais são os tipos de jejum. Glória a Deus. Porque não há tempo para isso. Sim. Glória a Deus. Mas já nas mensagens passadas, acho que ano passado, não sei se passado ou ano passado, eu falei acerca do jejum. Glória a Deus nas alturas. E você pode fazer isso. Se você só vive comendo, saiba que isso é perigoso, isso é glutonaria. E os que vivem na glutonaria são pecadores. Tá vendo? Porque a glutonaria é obra da carne. E todos esses que vivem essas práticas não vão para o céu. Oh, mas como assim, pastor? Não vão para o céu, porque o céu é um glutão, um guloso. Sim! Então, se os mentirosos não vão para o céu, porque é obra da carne, então se também o ser guloso, glutonaria sendo pecado, então acaba sendo um empecilho para quem quer herdar o céu. Por isso vive comendo, quer dizer, só está a alimentar a sua carne. Se esqueceu de alimentar o seu espírito, que é o mais importante. Então você precisa alimentar o seu espírito. E orando e jejuando como nós cantamos. Amém? Que Deus abençoe. Rico e poderosamente. Glória a Deus. Depois de não sei quantas semanas, glória a Deus, sem orar, participar nessas reuniões de madrugada, hoje eu estou de volta em nome de Jesus. Veja que Satanás queria criar um empecilho a ponto de me impedir, mas caiu por terra.
porque até o meu telefone, creio que para pessoas que enviaram mensagens pelo WhatsApp, ficou praticamente bloqueado porque não aparecia nada, tudo escuro. Eu não estava entendendo o que estava a acontecer. Como havia caído no chão, havia quebrado o que é o digital. Mas claro, como o digital é original, continuava a funcionar sem nenhum problema. Mas depois começou a apresentar um problema, que acendia, apagava, ficava tudo branco, acendia, depois ficava tudo branco. E só sei que na noite de anteontem para ontem, houve um apagão, né? Primeiro pensei que a carga havia acabado, mas depois percebi que ainda havia carga, porque pessoas que ligavam via normal, chamavam, mas eu não via nada, tudo escuro. Tá vendo? E como estava conectado, a rede Wi-Fi estava ligada, então eu ouvia o barulho das mensagens cair, mensagens, quer normais, como também do WhatsApp, mas como abrir? Estava a lutar para reiniciar, nada. Pode desligar o próprio telefone, tirei o chip, pus num outro telefone, para ver se ativasse o WhatsApp, não deu certo. Então a solução foi só ir pronto. Como eu tinha já também um outro chip de uma outra operadora, que eu usei, né? O WhatsApp, e graças a Deus, como tinha conectado já, e tinha feito muito bem, né? Num dos grupos já daqui do Mistério Revelado, creio que grupo 1 ou 2, já não me lembro, não faço ideia. Me possibilitou e facilitou-me entrar. Claro, se não tivesse, ia arranjar outro método. Enviaria a mensagem a alguém que está mesmo aqui em Luanda, em Angola, para que inserisse num desses grupos. Glória a Deus nas alturas. E aqui estamos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa, em nome de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Em nome do Glória a Senhor. Deus. Glórias ao Rei Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Amém, amém. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos Glória a abençoe. Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado. Quero orar para todos antes nesse caso, né? Digo todos entre aspas, né? Glória a Jesus, antes de terminarmos. Quer dizer, no fundo, foi uma oração geral para darmos por terminada a nossa reunião. Glória a Jesus Cristo. Sim. Feche Mas os no fim, olhos. Sim. também preciso de uma oração pela minha sobrinha que está no hospital. Ela e o filho estão doentes, estão a apanhar sangue no Capalanca, por favor. Tá bem, levante a sua mão. Peço também à igreja de modo geral, levante sua mão. Pai, visita é filha e sobrinha, né? Sim, é minha sobrinha e o filho dela. O filho, ok. Pai, visita a sobrinha e a neta, o filho, Sim. meu Deus, da sobrinha, meu Deus, da irmã Celestina. Visita, Senhor Jesus Cristo, lá no Hospital Capalanca. Toca neles, ó Deus, ou nelas. Livre-os do mal, Santo Deus, da enfermidade. E toda falta de sangue desaparece em nome de Jesus Cristo. Que haja, glória a Deus, sangue no corpo. Em nome de Jesus. Que a sua hemoglobina suba. Haja cura. Haja libertação. Morte. Sai daquelas vidas. Da mãe e da filha. Em nome de Jesus. Ou do filho. Sai a praga. Haja cura. Em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. E voltem para casa. Livres do mal. De saúde. Oh, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Está ligado aqui na terra, ligado também no céu. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Agora há mais alguém? Bem rápido. Nosso irmão, profeta. Creio que está tudo bem. Glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem. Glória a Jesus Cristo. Que Deus abençoe rica e poderosamente aos meus companheiros.
conselhos, pastores, pastor Adriano Mujinga, que Deus abençoe, pastor Adérito, André. Amém. Pastor Obrigado, meu Saiu. pastor. Amém. Amém. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Amém. Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Pai do pastor. Senhor, amados irmãos. Certo, Amém. glória a Jesus. O pastor é sempre bem-vindo. Será sempre bem-vindo aqui. Glória, digo aqui nesse caso, no grupo, né? A reunião nesse caso. Glória a Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, amado. Amém. As amadas obreiras, obreiros e também os irmãos e as irmãs de modo geral. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Pai, graças nós te damos. Obrigado, Senhor, por esta reunião. Guarda todos, Senhor Jesus Cristo. Santifica todos. Protege, Senhor Jesus Cristo, com a tua destra, Senhor. A tua destra que nos sustenta. Em nome de Jesus Cristo. Guarda todos, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, debaixo das tuas asas, Senhor. Oh Deus, prospera o caminho dos teus servos. Prospera, Senhor, o caminho dessa mulher, desse homem. Prospera, ó Santo Deus. Prospera, ó Deus vivo. Ó Deus eterno. Prospera, ó Deus da eternidade. Ó Deus da redenção. Prospera, ó Santo e eterno Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque nós acreditamos em Ti, Senhor. Obrigado, Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Santo e eterno Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós acreditamos no Senhor Deus vivo, no Senhor Deus das nossas almas. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que vive para todo sempre. Você queria diga amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Obrigado. Que todos tenham um ótimo dia, na presença do Senhor Deus vivo. Dia abençoado. Aqueles que já foram trabalhar. Glória a Deus. Um dia abençoado também lá no seu trabalho. Obrigado igualmente, pastor. Amém, Amém, pastor. Amém. 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 Obrigado igualmente. Glória a Deus. Igualmente. Obrigado, pastor Cofino. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado sempre, pastor. Amém. Glória a Jesus. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Maravilha. Deus abençoe, sim. Glória a Jesus. Amém. Irmã. Amém. Glória a Deus. Matânia. Amém, Glória a minhas Deus. amadas. Até mais tarde. Glória a Deus. Glória a Deus, Matânia. Amém. Amém. Irmã Tânia, Oi. irmã Yolanda. Oi. A irmã Yolanda está ali. Aqui, sim. Então, deve estar. Paz, irmã Yolanda. Amém. Sim. Irmã Yolanda, Paz, será que irmã. tem como meter essa pregação no grupo, por favor? Está gravado, sim. Amém. Amém. Agradeço. Glória a Deus. Amém. Amém, minhas amadas. Posso encerrar, né? Amém. Glória a Deus. Até mais tarde.